Olá, seja bem-vindo ao resumo da 10ª sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 11 de abril, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também comentará a respeito dos projetos que foram discutidos durante esta sessão ordinária, iniciando pelo projeto mais importante do dia, talvez até do ano, projeto que fala a respeito da isenção, Rodrigo, projeto do prefeito Isaías Santana, que cria o benefício social aos usuários do transporte coletivo de Jacareí. A gente sabe que a passagem está por volta de R$ 4,10, assim permaneceu para os usuários comuns, aumentou para as empresas que fornecem vale transporte para os seus funcionários para R$ 4,70, mas isso não está diretamente relacionado com o projeto, tem apenas relação. Do que trata especificamente o projeto? Isso, Márcio. O projeto trata de isenção tributária, né, uma remissão de arrecadação, no caso do ISS, por parte da JTU. Né, nesse caso, o imposto aqui, o ISS é definido em 3%, e esse imposto a concessionária do transporte público aqui do município vai deixar de recolher. É uma contrapartida. Por que ela deixa de recolher? Porque não vai haver, nesse caso, esse acordo que foi combinado, né, entre a concessionária e a administração pública, que não vai haver o repasse do reajuste anual das tarifas para os usuários do transporte público, que no caso essa tarifa permanece em R$ 4,10, e para aqueles que compram o Vale Transporte, que são as empresas, esse vai ter um aumento para R$ 4,70. Esse é o acordo. Isso não foi feito a esmo, né? Isso houve um estudo da Comissão Tarifária, que é um grupo de funcionários da Prefeitura que estudam especificamente esse assunto. Nessa comissão, ela foi criada depois que a JTU encaminhou para a Prefeitura o pedido de reajuste anual. Nesse pedido de reajuste anual, que foi encaminhado pela JTU no começo do ano, em janeiro desse ano, a empresa alegava uma série de condições financeiras e de questão também do serviço que ela prestava, um aumento do itinerário, né? Ou a queda do número de passageiros pagantes, o aumento de não pagantes, né? Então, uma série de condições que ela alegava para justificar esse aumento para R$ 5,13. Disseram até que estão percorrendo 150 quilômetros a mais por ano, é isso? 150 mil quilômetros a mais por ano, e isso justificaria toda essa questão de crescimento econômico. Também tem uma questão que, além do aumento dos insumos, por exemplo, do combustível, dos pneus, do óleo diesel, uma série de condicionantes aí que tiveram um aumento nos últimos 12 meses e que ela coloca como justificativa ela colocava como justificativa para aumentar a tarifa para R$ 5,13. Essa era a proposta. Isso em janeiro. Isso em janeiro. Aí essa proposta foi para a comissão avaliou, né, levou em consideração todos esses apontamentos que foram feitos pela JTU e chegou nessa conclusão de que, para não haver esse aumento, esse repasse do aumento da tarifa para o usuário comum, que no caso aqui do município representa 60% dos usuários, a Prefeitura concede a isenção do ISS para a JTU por um ano. Vale lembrar que essa medida que foi aprovada nessa semana, ela vale retroativa ao dia 1º de abril até o dia 31 de dezembro desse ano. Ela tem prazo de validade para começar e para terminar. Essa é uma contrapartida, né? É uma compensação, porque não vai haver o repasse desse aumento para o usuário comum, que, como eu falei, 60% do total de usuários. Os outros 40, sim, seriam os usuários de Vale Transporte, que é esse tipo de forma que a empresa repassa para o trabalhador. Esse foi o acordo que foi feito e esse acordo que foi aprovado, né? Esse é um ponto. A questão realmente da tarifa em si é uma questão anual, contratual da JTU com a Prefeitura. Não tem trâmite legislativo, não passa pela aprovação do plenário aqui na Câmara. Foi por decreto, no caso, né? Exatamente, foi por decreto. Esse decreto já está valendo, né? Esse decreto já está valendo. R$ 4,10 para o usuário comum, R$ 4,70 para o Vale Transporte. Não houve alteração. O que houve foi sim essa troca, né? essa parceria, vamos dizer assim, esse acordo, né? E da onde que, nesse caso, a remissão fiscal
do ISS, ela está vindo de uma dotação orçamentária da Prefeitura que é de obra e pavimentação da Avenida Diogo Fontes. Mas como uma dotação orçamentária, ela não foi ainda realizada. Ela é apenas uma estimativa. Portanto, a obra que vai ter início esse ano, ela só vai ser concluída no ano que vem. Então a Prefeitura faz esse remanejamento porque ela tem essa possibilidade, o prefeito tem essa autonomia, essa possibilidade, faz o remanejamento e compensa esse valor de R$1.090.000 para a dotação do ano que vem. Então ele faz esse remanejamento sem causar ônus, sem causar prejuízo para os moradores lá da Diogo Fontes, que vão ter foi um compromisso, né, da administração. Inclusive a gente tem aí o depoimento também do vereador Rodrigo Salomão, que depois a gente pode também falar um pouco mais sobre isso, para não deixar que essa obra para trás, né? Ela vai ser realizada, só que esse ano essa dotação vai para cobrir essa parte desse ISS, e na dotação orçamentária que vem, na estimativa do ano que vem, esse valor ele retroage, ele volta. A grosso modo, então, foi um acordo em que a Prefeitura diz para a JTU: eu te ofereço essa isenção e você não aumenta mais do que isso que está. Mantém os 4,10 e mantém os 4,70. E para cobrir esse rombo, no caso, essa falta desse dinheiro que arrecadaria com o ISS, pegou essa dotação orçamentária da Diogo Fontes e preencheu. Isso, exatamente. Não é que seja, não é que chega a ser uma falta, né? Porque como é uma estimativa, esse dinheiro vai arrecadar ainda. Exato, esse dinheiro não está lá guardado na Prefeitura, não está dentro de um caixa guardado já esperando para ser executado, para ser pago. Não, como se trata de uma estimativa de arrecadação, então a possibilidade de arrecadação ela acontece até o dia 31 de dezembro desse ano, né? Então a Prefeitura abre mão, entre aspas, dessa possível arrecadação que ela estima que vai acontecer até o fim do ano, e destina esse valor para uma coisa que está acontecendo já agora, nesse momento, que é essa isenção do ISS que a empresa vai deixar de pagar, que a concessionária vai deixar de pagar. Então, na verdade, é só uma troca necessária para que esse contrato fosse mantido e esse repasse de aumento tarifário não fosse feito ao usuário. E isso é o que foi mantido, que está sendo acordado e que foi aprovado. Antes da gente continuar falando um pouco mais a respeito desse projeto, vamos ouvir o vereador Rodrigo Salomão, que defendeu o projeto na sessão que houve a votação. Ele fala um pouco a respeito de toda essa situação e fala também das consequências se o projeto não tivesse sido aprovado. Segundo ele, se não houvesse aprovação, possivelmente a tarifa poderia subir. Então vamos ouvir atentamente. Esse ISS, quem paga é o usuário. A empresa apenas recolhe e repassa esse imposto para a Prefeitura. Se a gente não desse a isenção do ISS para a população, amanhã estava todo o município de Jacareí pagando R$ 4,70. A gente fez uma força-tarefa, resultado de uma gestão eficiente, que permitiu, nesse ano de 2018, a gente dar essa isenção para a população de Jacareí, para beneficiar aqueles que mais precisam. 61% dos usuários do ônibus, eles vão continuar na tarifa de R$ 4,10 e mais de 90% desses usuários são da classe D e E, ou seja, a população que mais precisa. Então, acho que assim, uma decisão acertada do governo de beneficiar aqueles que mais precisam. E deixar bem claro para a população, nós não estamos dando dinheiro para a empresa. O dinheiro que está sendo deixado de recolher está voltando em forma de benefício para a população com a diminuição do preço de passagem. E olha, o transporte ele também é considerado como um serviço essencial para a população. Tá, então ouvimos o vereador Rodrigo Salomão, que falou a respeito do projeto que foi aprovado aqui na Câmara Municipal do Jacareí. Em contraponto ao vereador Rodrigo Salomão, ouvimos também o vereador Luiz Flávio, que foi contrário ao projeto. Ele alegou diversas situações, principalmente em relação à transparência dos números oferecidos pela JTU, as planilhas, os dados, os lucros, tudo para que a comissão tarifária pudesse fazer esse estudo e chegar a este número de 4,70 e 4,10. Vamos ouvi-lo. Na verdade, o que foi aprovado aqui hoje foi uma pura e simples isenção para a empresa concessionária de ônibus, a JTU. O que eu defendo é que a Prefeitura faça o subsídio, mas ela tem que fazer isso com base em dados concretos. É uma tendência mundial. A Espanha, França, os países do primeiro mundo, todos subsidiam o seu transporte público, porque a gente precisa baratear a passagem para que mais pessoas utilizem o transporte público.
E em Jacareí está sendo na contramão, porque nós estamos aqui, foi aprovado hoje a isenção, mas mesmo assim a passagem vai ter reajuste, inclusive para os pequenos comerciantes, para os pequenos empresários. E a par disso, foi criado no início dessa gestão uma Secretaria de Mobilidade Urbana. Já se faz 1 ano e 4 meses. Era necessário que fossem apresentados aos vereadores os dados da prefeitura, os dados do Poder Executivo, para que a gente pudesse fazer um contraponto com aqueles que foram apresentados pela empresa concessionária do transporte urbano. Com base nisso, nós poderíamos ter aqui dados suficientes para que a gente pudesse tomar uma decisão. O meu voto foi contrário por conta disso. O projeto não foi instruído com dados que pudessem suficientemente alicerçar uma decisão segura, um voto seguro aqui na Câmara Municipal. Tá, então ouvimos o vereador Luiz Flávio que contrapôs o seu argumento em relação ao projeto de lei. Rodrigo, só voltando a falar em relação a Diogo Fontes, foi espalhado de maneira até um pouco responsável que esta obra inclusive não aconteceria devido a essa isenção. E o que foi desmentido, de acordo com o governo, é bom salientar, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Então, de fato, o que acontece é que, de qualquer forma, essa obra não viria a ficar pronta em 2018. Seria só para 2019, especialmente por questões mais burocráticas. Então, pela uma urgência deste ano, permaneceu a questão do transporte público e para o ano que vem, provavelmente o desenrolar dessa obra possa acontecer. Veja, para fazer uma obra desse porte, de pavimentação e drenagem, você precisa de licenças para você trabalhar nesse local, nesse terreno, nesse ambiente, licenças que não são só do município, mas licenças estaduais, federais, que dependem de aprovação dos órgãos fiscalizadores. Essas licenças ainda estão em suspenso, elas não foram emitidas ainda. E esse prazo para a conclusão da obra fica muito em função dessa liberação dessas licenças ambientais, no caso. Isso o prefeito também acredita o fato de que não vai conseguir concluir a obra esse ano. Muito em função desse prazo para você ter a emissão desse parecer das licenças ambientais, no caso estadual, federal, CETESB, enfim. O que o prefeito alega é que, já que não vai ter essa licença a tempo de fazer a conclusão dessa obra esse ano, você também, consequentemente, não tem que fazer a execução do pagamento total dessa obra esse ano. Haja visto que ela vai ser concluída no final no ano que vem, em 2019. Então, o pagamento, o ônus disso, o pagamento desse custo que a prefeitura vai ter que pagar para fazer o serviço, não vai ficar para esse ano, não vai ficar para a dotação da lei orçamentária desse ano, vai ficar para 2019. Então, por isso faz esse remanejamento, não há esse pagamento total do custeio, porque o custeio fica para o ano que vem. Então, você remaneja de uma forma muito tranquila esse valor de R$1.090.000 para essa isenção do ISS. Agora, deixa eu ficar bem claro, é que houve uma reunião na semana passada ou retrasada entre os moradores lá da Diogo Fontes, vereadores, membros do Poder Executivo, lá na comunidade, junto com os moradores, explicando essa situação, esse acordo com a concessionária e esse remanejamento de dotação orçamentária para a execução da obra de drenagem e pavimentação. Esse comunicado foi feito, os moradores estão cientes dessa situação toda, inclusive desse projeto que foi aprovado aqui essa semana na Câmara. Quer dizer, criou-se muitas vezes uma especulação de que a obra não seria feita porque o dinheiro não ia ter mais. Não se trata disso. Não se trata disso pelo simples fato que a obra não vai ser concluída esse ano, muito provavelmente por causa dessas licenças ambientais, fato que você não precisa ter o dinheiro guardado para o pagamento de um serviço que vai ser entregue no ano que vem. Né? Não tem lógica pensar uma situação dessa. O dinheiro público não é como o dinheiro doméstico, que a gente ganha e depois gasta. É equivocado pensar dessa forma. Então, entre as possibilidades possíveis para o momento, as condições atuais, chegou-se a esse acordo, né, de isenção, de remissão de imposto, no caso do ISS, que eu acho que é uma forma rápida de dar vazão a esse contrato e não reajustar o preço da tarifa para o usuário comum, que está mantido em R$ 4,10. Perfeito. A respeito dessa questão da Avenida Diogo Fontes, ouvimos também o vereador Rodrigo Salomão, que tem mais informações a respeito da questão e possa talvez esclarecer essa obra de pavimentação e drenagem da avenida. Vamos ouvi-lo?
O orçamento do município ele foi feito para esse ano. O antigo prefeito do PT, o Hamilton, ele tinha desistido de fazer as obras na Diogo Fontes. Em março do ano passado, logo depois da gente ter tomado posse do governo, o prefeito decidiu que sim, a população daquela região merecia aquelas obras e precisava daquelas obras. A gente refez o projeto na Caixa Econômica e até ter essa negociação com o Ministério da Cidade, conseguimos convencê-los e a gente pediu para dilatar esse prazo para 18 meses para início das obras. Recentemente, esse prazo vence agora em setembro desse ano. Bom, a gente pediu as licenças ambientais, que em 60 dias deve estar saindo, e daí a gente começa o processo licitatório, que se der tudo certo são mais 90 dias. Depois de concluído o processo licitatório, a gente começa essas obras. Em setembro, vamos supor que dê tudo certo, a gente começa em setembro, março. A gente não vai conseguir gastar todo o dinheiro da contrapartida do município esse ano, porque a gente vai ter obras em setembro, outubro e novembro. A gente vai precisar complementar essas obras no início do segundo semestre, do primeiro semestre do ano que vem. Então, permitiu que a gente fizesse esse remanejamento financeiro para dar a isenção do ISS para a população de Jacareí que tanto precisa. Eu volto aqui a afirmar para vocês. A obra da Diogo Fontes não será paralisada, será realizada, assim como as obras do Jardim Paraíso, do Jardim Bela Vista e principalmente a do Parque dos Príncipes, que nós vamos fazer com outros recursos. Tá, então, ouvimos o vereador Rodrigo Salomão mais uma vez falando a respeito da obra da Avenida Diogo Fontes. Se você sintonizou agora na TV Câmara Jacareí, estamos falando da 10ª sessão ordinária que aconteceu na última quarta-feira, dia 11 de abril, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, mais especificamente em relação ao projeto do prefeito Isaías José de Santana, que fala a respeito do benefício social aos usuários de transporte coletivo municipal de passageiros em Jacareí. A grosso modo, então, passagem tarifária permanece R$ 4,10 para o usuário comum, R$ 4,70 para as empresas e isenção do ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, para a JTU. Até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro deste ano. Para o ano que vem, provavelmente teremos mais um capítulo desta questão em relação à tarifa de ônibus. Bom, passamos então para o próximo projeto. Ainda falando do projeto da isenção, o projeto foi aprovado por 7 votos a 5. Um placar bastante apertado. Os vereadores que votaram contrários foram o vereador Luiz Flávio, Fernando da Ótica, Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua e Arildo Batista. E vale lembrar que a justificativa, o argumento que foram usados por esses vereadores que votaram contra é justamente esse, falta de transparência. Faltou um órgão autônomo, isento, né, no caso uma auditoria, uma contratação de uma empresa de auditoria para fazer essa análise desses documentos, desses dados que foram apresentados, para que o processo fosse mais transparente. Essa foi a alegação dos vereadores que votaram contrários. Teve também o argumento de que a forma como foi colocada toda essa questão foi equivocada. Alguns vereadores afirmaram que isso deveria ter feito um debate muito antes da chegada do projeto de lei para ser votado. Uma audiência pública, no caso. Uma audiência pública. Enfim, projeto aprovado por 7 votos a 5. Passando agora para o segundo projeto, desta vez de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, projeto que já havia estado na ordem do dia da sessão passada, ele foi adiado, voltou e agora ele foi adiado novamente. É o projeto que cria o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer em Jacareí, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. A grosso modo, Rodrigo, não detalhando muito, porque ele foi adiado, então provavelmente nas próximas sessões falaremos um pouco mais a respeito dele, mas é o financiamento de uma empresa em relação a algum time de futebol, ou em relação a algo especializado no esporte, como doação de materiais e essas coisas. É mais ou menos por isso? Isso, exatamente. É uma empresa que queira investir, que queira patrocinar alguma associação, alguma entidade esportiva, pode doar material, pode fazer uma reforma de um alambrado, de um campo de futebol, né? Enfim, um restauro de uma quadra, coisas do tipo. Na verdade, o adiamento, é a segunda vez que acontece o adiamento, na verdade, por motivos diferentes, porque na semana passada, o autor do pedido foi o Fernando, né? Depois de uma discussão do vereador, de um apontamento que o vereador Valmir do Parque Meia Lua colocou na tribuna, que é a questão do período eleitoral, né? Esse foi o argumento. Agora, no entanto, dessa semana, o argumento foi outro.
Durante a discussão do projeto, o vereador Rodrigo Salomão ele trouxe para a tribuna uma lei, ele encontrou uma lei municipal, né, daqui de Jacareí, do ano passado, do ano retrasado, se não me engano, que fala exatamente sobre isso, do que trata o projeto do Paulinho dos Condutores. Então ele colocou ele ventilou esse assunto no plenário, e os vereadores ali no momento da votação, eles decidiram por bem adiar o projeto. E na verdade esse pedido foi do Luiz Flávio, né, para que ele tivesse mais tempo para analisar essa lei que foi apontada pelo vereador Rodrigo. Então esse projeto foi adiado pela segunda vez, provavelmente na semana que vem ele volta, eu acho que daí com uma discussão definitiva a respeito do tema. Ok, então, passando então para o terceiro projeto, este que é de resolução, bastante interno, questão aliás, este não é tão interno, este fala a respeito das contas anuais do prefeito, de autoria da vereadora Lucimar Ponciano, projeto que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, relativo à apreciação de contas anuais do prefeito municipal. Rodrigo, é uma adequação em relação à lei orgânica, é isso? A gente sabe que após o prefeito exercer determinado tempo de mandato, ele precisa mandar as contas para a Câmara Municipal e existe todo um rito que foi feito em maio do ano passado, que foi regulamentado em maio do ano passado, só que na lei orgânica. Então, para adequar, precisamos também adequar o regimento interno. É mais ou menos isso, um equilíbrio. Exatamente, porque senão você fica com duas condições jurídicas diferentes. Como você disse, no ano passado, em maio, os vereadores aprovaram uma alteração na lei orgânica, tirando o prazo, o decurso de prazo, que é aquela condição em que as contas chegam para análise da Câmara, existe o prazo, esse prazo não é respeitado para ser votado em plenário, né? E as contas são automaticamente aprovadas, claro, com uma condição jurídica diferenciada, né? O que os vereadores fizeram foi que não, que se a Câmara não colocar o projeto para votar dentro do prazo estipulado, esse projeto automaticamente entra na pauta de votação, queira a mesa ou não, né? E aí os vereadores têm que decidir se aprovam ou rejeitam as contas. Essa foi a alteração que foi feita em maio do ano passado na lei orgânica. Mas o que precisava ser mexido é o regimento interno, que é uma lei interna da Câmara que rege as atividades internas aqui da Casa. E essa modificação precisava ser feita para adequar a lei magna, a carta magna do município, que é a lei orgânica. E foi o que foi feito. Então foi apenas uma adequação, foi uma equalização entre os dois regimentos jurídicos que existem aqui em Jacareí. No caso da Câmara, no caso do Legislativo, que é a lei orgânica e o regimento interno. Talvez a questão mais importante desse projeto talvez seja o prazo dado para que as contas possam ser votadas. No caso, são 60 dias a partir da citação do prefeito. Então, as contas chegam aqui na Câmara Municipal de Jacareí, a presidente da Câmara cita o prefeito, dizendo que as contas estão aqui, que elas devem ser apreciadas e que dentro de 60 dias, obrigatoriamente, essas contas vão ser ou rejeitadas ou aprovadas, talvez isso seja o ponto mais importante. Isso, o Tribunal de Contas faz esse levantamento já a partir de agora, do mês de abril, de maio. Vem uma equipe da auditoria do Tribunal de Contas em todos os municípios, em todas as câmaras, em todas as prefeituras do Brasil inteiro, né, e faz esse levantamento fiscal e administrativo financeiro de tudo que entra e sai da Câmara em termos de recursos, financeiro, no caso. E no final do ano eles emitem esse parecer, esse laudo. Ele chega para os entes federativos, né? E esse documento, esse laudo, ele precisa ser votado na Câmara. A Câmara precisa dar um aval, se aprova ou se rejeita essas contas. E é esse prazo, que no caso aqui é 60 dias, a Câmara tem 60 dias para apresentar um aval, se concorda ou se discorda desse documento que é do Tribunal de Contas do Estado. Foi esse prazo que muitas vezes, como você não tinha a possibilidade, como você tinha a possibilidade de você passar o prazo de 60 dias e não votar esse documento, e esse documento ele era porque não tinha uma restrição legal a respeito disso, ele passava o prazo e era automaticamente aprovado. O que foi colocado agora em condição é que, passado o prazo dos 60 dias, não foi votado, ele entra automaticamente. Então ele tem que a Câmara tem que emitir um parecer favorável, ao contrário, queira a mesa, quer dizer, ultrapassando o limite do prazo ou não. Tem que votar, rejeitar ou aprovar. Exatamente. Este, então, foi o terceiro projeto aprovado por unanimidade aqui na Casa Legislativa, passando para o quarto e último projeto, que também é de resolução, desta vez um projeto muito mais interno aqui da Câmara Municipal de Jacareí, que fala sobre as GDAs, que são bastante semelhantes às FGs da Prefeitura, que são as funções gratificadas na Prefeitura. Aqui na Câmara Municipal de Jacareí é chamada de GDA, gratificação
por desempenho de atividade, né, que são aquelas atribuições que extrapolam as atribuições originais do servidor. No caso, ele desempenha uma função, necessita de outra, como não tem condições de fazer concurso para essa outra, ele acaba também cumprindo esta outra tarefa e, a meu ver, esse projeto de resolução apenas regulamenta, otimiza de uma forma mais eficiente e principalmente responsável a questão das GDAs com prazo, com a criação de uma nova atribuição que é chamada ouvidoria, logo teremos uma ouvidoria aqui na Câmara Municipal de Jacareí, extingue algumas GDAs que estavam sendo pouco usadas, ou seja, é uma questão mais de eficiência e principalmente de economicidade. É isso, Rodrigo? Exato, porque ela vai justamente, no caso que você falou da criação da ouvidoria, ela vai ser aglutinada com a GDA de fiscal de controle interno. Então você dá para essas duas funções um dinamismo muito maior, porque você não precisa ter duas funções gratificadas, ou seja, você não precisa gerar custos multiplicado 2 vezes, porque você coloca os mesmos servidores que fariam, no caso, a fiscalização do controle interno para fazer esse serviço de ouvidoria, que ainda não existe. As outras funções já existem, né? Está se criando uma nova, que é a ouvidoria, que ela está sendo aglutinada, agrupada com a fiscal de controle interno. Vale lembrar que como você bem disse, essa gratificação por desempenho de atividade é uma atividade que extrapola aquelas condições que foram colocadas nas atribuições dos cargos quando do concurso público. E que só pode ser dada a servidor efetivo. Exatamente. Então, é uma alteração que visa, primeiramente, dar mais dinamismo para esses servidores que vão atuar nessas funções e, segundo, cria também uma economia no gasto, porque você está aglutinando aqui quatro funções em 2, né? Perfeito. Então, projeto também aprovado por unanimidade, projeto que fala a respeito das gratificações por desempenho de atividade aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Antes de finalizarmos o resumo da sessão, vamos falar a respeito da Tribuna Livre. No início da sessão, o presidente da Associação de Moradores do Jardim Paraíso Jardim Holanda, Aías Santana, falou a respeito da questão da Escola Estadual Darcy Lopes. Escola que foi inaugurada em 2003, tem por volta de 700 alunos e por mais ou menos 10 minutos, sim, aproximadamente 10 minutos, o Aías falou a respeito da situação da escola. Segundo ele, a escola está passando por um momento caótico em relação às chuvas, aos ventos. O Estado contratou recentemente uma empresa para que pudesse fazer a infraestrutura dessa questão e parece que não adiantou. A última chuva que aconteceu, parece que, de acordo com ele, houve mais estragos ainda, alunos estudando no pátio, depois troca de diretores, os alunos tentaram voltar para a sala de aula, mas o cheiro de mofo parece que impediu os estudos, ou seja, ele veio pedir o auxílio da casa, o auxílio dos vereadores, principalmente os dos 3 que são do PSDB, a base do nosso estado de São Paulo, para que pudesse intervir e tentar buscar uma solução em relação à Escola Estadual Darcy Lopes. Alguma coisa em relação a isso, Rodrigo? Não, só que agora, como mudou o governo do estado de São Paulo, acho que ele vai ter que esse reforço vai ter que ser ampliado, né, por alguns vereadores aí do PSB, no caso a Sônia Paz da Amizade, porque haja vista, porque o novo governador, o vice, né, o Márcio França, ele acabou de assumir. Perfeito. Então, esperamos que os vereadores consigam fazer essa mediação, que é trabalho, que é papel da Câmara Municipal de Jacareí, para que a Escola Darcy Lopes possa ter um rumo melhor. Bom, este então foi o resumo da 10ª sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 11 de abril, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Esperamos que tenha gostado, continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.